Olá, alunos da Escola Celestino de Souza. Aqui é o professor Valvé. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa aula de História do conteúdo do 7º ano. Nesse segundo semestre, nós já tivemos as aulas na semana passada, pelo qual eu falei sobre os conteúdos que nós já trabalhamos anteriormente. Para hoje, nós iremos trabalhar sobre a colonização portuguesa na América, ou seja, a forma encontrada pelos portugueses para explorar e colonizar as terras que hoje nós chamamos de Brasil. Então a gente sabe desde lá do Fundamental Menor que a chegada dos portugueses no Brasil se deu através de uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. Nós vimos também que no século XV os portugueses deram início à expansão portuguesa por outros continentes. E o início se deu em 1415, quando Portugal tomou a cidade de Ceuta, já lá no norte da África. Dando continuidade a essa expansão, em 1488, o navegador Bartolomeu Dias ultrapassou o Cabo da Boa Esperança, na atual cidade do Cabo, no sul da África. 10 anos depois, em 1498, Vasco da Gama chegava finalmente à cidade de Calicut, nas Índias, onde era o alvo, né, que os portugueses queriam para encontrar, trazer as especiarias. Naquela época, a expedição de Vasco da Gama retornou das Índias com navios carregados de produtos orientais. O sucesso desse empreendimento levou a coroa portuguesa a organizar uma nova expedição rumo ao Oriente. O comando, desta vez, coube ao navegador português Pedro Álvares Cabral. O caminho seguido por ele deveria ser o mesmo que levou Vasco da Gama às Índias. Só que não se sabe muito bem o que aconteceu, eles perderam a direção e, em vez de chegar às Índias, Pedro Álvares Cabral e seus navios aportaram no Brasil, no atual estado da Bahia. Durante os 10 dias em que estiveram aqui nas terras brasileiras, os portugueses fizeram contatos amistosos com mais de 400 nativos, conforme consta o relato de Pero Vaz de Caminha, numa carta em que ele fez e enviou ao rei de Portugal. Em relação aos primeiros contatos portugueses e nativos, os portugueses não encontraram de imediato aqui nas terras americanas metais preciosos, que era o grande objetivo, né, dos europeus. Inclusive os espanhóis vão de imediato encontrar metais preciosos, o que vai alimentar o sonho português também de encontrar nas terras brasileiras. Nos primeiros anos, a relação entre português e indígena foram marcados por um estranhamento mútuo. As formas de vida eram bastante diferentes. Os portugueses, por exemplo, não compreendiam o modo como os indígenas viviam, a sua organização social, a não ausência de propriedade privada e até ficavam chocados, né, pela forma em que como eles se vestiam, praticavam a poligamia e a antropofagia. A poligamia era a relação com mais de uma mulher, ou também uma mulher poderia, indígena, se relacionar com mais de um homem. E a antropofagia, havia em algumas tribos indígenas, né, a cultura de se alimentar
de seres humanos, principalmente daqueles que eram vencidos em guerras. Apesar do espanto e da compreensão mútua, os primeiros contatos entre as duas culturas foram pacíficas. O interesse dos portugueses em obter mão de obra para os seus empreendimentos na América, porém, os levou, com o passar do tempo, a escravizar um considerável número de nativos, o que gerou inúmeros conflitos, provocando a morte de milhares de indígenas. Tem um outro fator que contribuiu para essa violência, essa morte, foi a disseminação de doenças trazidas nos navios europeus. Doenças que não existiam aqui na América, como a varíola, a gripe, o sarampo, a tuberculose, a lepra. Eram doenças que não existiam aqui na América, logo os nativos não possuíam imunidade contra essas doenças. E o contato com elas trouxe um efeito devastador para as populações nativas. A sociedade indígena e a ação colonizadora. Quando os portugueses chegaram aqui, calcula-se que no território viviam em torno de 1 milhão de nativos, que eram distribuídos em mais de 1.000 povos indígenas e falavam em torno de 1.300 línguas. A sociedade indígena ela não se organizava em uma forma de um Estado, como as sociedades europeias. Então, os europeus consideravam que eles eram atrasados e que deveriam ser civilizados por meio das missões jesuíticas. Ou seja, essas missões elas tinham o objetivo de catequizar, trazer a religião cristã, desconsiderar as manifestações religiosas indígenas e impor as missões jesuíticas, já que eles se julgavam superiores aos indígenas. Então, para os portugueses, essa falta de hierarquia social, assim como a inexistência de cidades ou de comércio, bem como algumas práticas, como eu falei, de antropofagia e poligamia, demonstravam um estado de atraso dos indígenas. E esses motivos estavam entre os que levaram os colonizadores a acreditar que deveriam civilizar esses povos nativos, que deveriam convertê-los ao cristianismo e acostumá-los ao modo de vida europeu. A atividade econômica de imediato encontrada pelos portugueses aqui no Brasil foi a exploração do pau-brasil, tendo visto que essa árvore era abundante no litoral brasileiro e que da sua árvore era retirada, era extraído os pigmentos vermelhos que eram utilizados no tingimento de roupa na Europa. A mão de obra utilizada para essa extração foi a mão de obra indígena. E nos primeiros anos, após a chegada dos portugueses na América, foi a principal atividade econômica explorada. Os indígenas trabalhavam na extração, no transporte da madeira. Em troca, recebiam roupas, facas, ferramentas e outros objetos trazidos pelos portugueses. O início da colonização. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, coincidiu com a mesma época em que os portugueses tinham atingido o Oriente, em busca das especiarias. E naquele momento as especiarias eram o principal produto que estava trazendo lucros para a coroa portuguesa, para os portugueses de uma maneira
dos comerciantes de uma maneira geral. Então, Portugal não vai se interessar muito para o Brasil, já que aqui eles não encontraram os metais preciosos, como tanto eles queriam. Mas a gente viu também que Portugal e Espanha, para manter o domínio sobre a América, parte conquistada por eles, eles vão dividir através de um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Uma parte fica para a Espanha e outra para Portugal. Só que as outras nações europeias, que também desejavam a exploração do continente americano, não vão aceitar essa divisão. E aí muitos povos europeus, como os ingleses, os holandeses e franceses, que não aceitaram essa divisão do Tratado de Tordesilhas, nem tampouco o monopólio dos portugueses sobre o comércio do pau-brasil, eles vão começar a invadir determinadas regiões, principalmente porque regiões aqui da América Portuguesa se encontravam meio que abandonadas, já que os portugueses estavam mais interessados no lucro das especiarias e começaram a ocupar. Só que, passado o período pré-colonial, que é de 1500 a 1530, após 3 décadas, o comércio com as Índias estava em declínio, já não estavam dando lucros. E Portugal precisava encontrar uma nova forma de aumentar os seus lucros. E aí ele tinha esse grande sonho de encontrar aqui no Brasil metais preciosos, né, que iria resolver o problema financeiro de Portugal. E aí, a partir de 1930, o rei de Portugal resolve efetivar a colonização no Brasil e manda a primeira expedição colonizadora para o Brasil, com o objetivo, primeiro, de expulsar os franceses, que já ocupavam parte do litoral brasileiro, também fundar vilas e avançar na exploração do território na colônia. E aí os primeiros núcleos urbanos de povoamento aqui no Brasil aconteceu em São Vicente e Santo André da Borda do Campo, que estão localizados no atual estado de São Paulo. Na vila de São Vicente, eles testaram com sucesso o plantio da cana-de-açúcar. Também foram enviados alguns homens para o interior com o objetivo de encontrar metais preciosos. Logo em seguida, a coroa portuguesa resolveu adotar um novo sistema de ocupação da colônia portuguesa aqui na América, que foi o sistema das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi um sistema implantado pela coroa para ocupar o território da colônia, dividindo em 15 faixas de terras, e foram entregues a pessoas particulares, que recebiam o nome de capitões donatários. Esses capitões tinham a função de tornar essas áreas, esses grandes lotes pelo qual o Brasil foi dividido, em terras produtivas. Então a gente já vê que desde o início da colonização do Brasil, as terras brasileiras foram divididas na grande propriedade rural. Uma realidade que ainda hoje o Brasil concentra muitos grandes proprietários rurais, fazendo com que a terra fique insuficiente para a maioria das pessoas. Os capitões donatários, através de um documento chamado de floral, poderiam ficar com a parte dos tributos arrecadados nas suas capitanias. Eles ainda tinham a função de fundar vila, alistar colunas para fins militares e conceder sesmarias.
As sesmarias já eram doação daquilo que pertencia aos capitães, eles poderiam doar a outras pessoas e essas pessoas deveriam tornar essas terras produtivas. A gente tem um mapa aí, né, das capitanias hereditárias com os capitães donatários. Então, a gente tem aí, né, Maranhão foi dividido em duas capitanias, uma entregue a João de Barros e Aires da Cunha, e Fernando Álvares de Andrade. O do Ceará, Antônio Cardoso de Barros, e assim a gente tem Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente e Santo Amaro. Aí a divisão, né, das terras do território brasileiro no sistema de capitanias hereditárias. O sistema de capitanias hereditárias não teve muito sucesso. Praticamente duas capitanias se desenvolveram, que foi de São Vicente e de Pernambuco. As demais, alguns donatários sequer chegaram a assumir as capitanias. Havia muitas dificuldades de acesso, não havia estradas, e esses donatários teriam que desbravar matas adentro, né, para tornar essas terras produtivas. Existia também um conflito entre os indígenas, o que dificultou para que a maioria das capitanias não se desenvolvesse. Diante desse fracasso do sistema de capitania, o rei de Portugal resolve adotar um outro sistema, que é o de governo geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil em 1549. Ele fundou a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital da colônia. Qual era a função dos governadores-geral? Promover a exploração da colônia, proteger o território contra as invasões estrangeiras, encontrar metais preciosos e incentivar a evangelização dos indígenas. Os governadores-geral contavam ainda com 3 auxiliares: o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que cuidava das cobranças e finanças, e o capitão-mor era o responsável pela defesa da colônia. Também foi criado as câmaras municipais. As câmaras municipais eram órgãos do poder legislativo que existia aqui no Brasil desde esse período. Elas foram criadas para administrar as vilas e as cidades da colônia portuguesa na América. Somente os homens bons, ou seja, os homens brancos e proprietários de terra, poderiam participar das eleições para ocupar os cargos de uma Câmara. Os proprietários de terra eram os homens mais importantes da política local e dominavam as ações na colônia. Os indígenas, negros, mestiços, pessoas que praticavam trabalho manual, mulheres, estavam totalmente fora da política. As câmaras municipais legislavam sobre a administração e a vida das cidades, como a limpeza urbana, o fornecimento de alimentos, a segurança contra os ataques do inimigo, construção de obras públicas, entre outras coisas. A gente vai falar só um pouquinho sobre a Confederação de Tamoio, que em meados do século XVI, os franceses invadiram a região do atual Rio de Janeiro e fundaram a chamada França Antártica. Nesse contexto, em 1555, iniciou a Guerra dos Tamoios. Os portugueses, preocupados em recuperar o território, alinharam-se aos povos Tupiniquim e aos Terminó. Já os franceses se uniram aos Tamoios, ou Tupinambá, formando a chamada Confederação dos Tamoios para defender a colônia francesa recém-criada. Em 1565, os portugueses tomaram Guanabara e fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. No conflito, os portugueses utilizaram a rivalidade entre os povos indígenas em seu benefício. Ao mesmo tempo, os jesuítas buscavam converter os indígenas ao cristianismo, iniciando o processo de aculturação aos povos indígenas do Brasil. A gente finaliza esse capítulo, tem uma sugestão de atividade aí, são 7 questões.
Essas questões já estão com as páginas indicadas, vocês deverão copiar no caderno, identificar colocando o nome e a turma e depois me enviar no PV. Por hoje é só, até o nosso próximo encontro.